Então, pessoal, agora vamos convidar o Alexandre da Beer Pass, que vai estar falando conosco aqui sobre automação em bares, né? Vamos mudar completamente de tema, vamos sair da parte técnica de controle de qualidade de produto, agora a gente vai estar trabalhando na parte mais de gestão e vendas dentro dos bares. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. Obrigado pelo convite, obrigado por ceder esse tempo aí e obrigado aí, pessoal que está cedendo esse tempo da noite aí, estendendo o horário para acompanhar e aprender um pouquinho, né, cara? Com certeza. Então, fica o meu agradecimento aqui ao Alexandre também pela disponibilidade de tempo dele, a Beer Pass, que é nossa parceira aqui, foi parceira no evento, parceira da escola, e desejo a todos aí uma ótima palestra, né? Depois a gente tem mais uma às 9 horas. Vou sair de cena e deixar você à vontade aí, Alexandre. Beleza, beleza. Pessoal, hoje a gente vai mudar um pouquinho o tema, então vamos sair da parte de fabricação, vamos falar da venda. Não é uma palestra aqui para a gente falar do autosserviço em si, tá? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre bares que dão certo. Eu acredito que tem muita gente aí que fabrica cerveja, mas também quer ter um brewpub, ou às vezes já tem um brewpub. Então, uma excelente oportunidade para ouvir algumas dicas, alguns aprendizados, e é sobre isso aí que eu quero compartilhar e vou falar aí com vocês hoje, tá? É, Bem, para começar, né, pessoal, eu vou me apresentar aqui para vocês, primeiro para entender, né, acredito que muitos aí não devam me conhecer. É, eu sou o Alexandre, sou sócio fundador da BR Pass. Minha formação é na área técnica, então fiz mestrado em computação, sempre nessa área de sistemas, né? Só que eu também sempre tive uma veia muito empreendedora. Já empreendi em outros negócios antes e um caso que eu acho legal destacar aqui é uma hamburgueria que se chama Chef on Play. Eu comecei ela em 2014 e, bem, é, lá quando eu comecei, né, hambúrguer combina muito bem com chopp e eu coloquei chopp para venda, né, como várias operações aí fazem, na expectativa de aumentar minhas margens, né, ganhar volume de venda, dar uma experiência melhor para o meu cliente. Só que na prática não foi bem isso que aconteceu, né? Eu tive muita dificuldade de controle de estoque, né? Eu não estava 100% presente na operação e basicamente a quantidade de barril não batia com a quantidade de chopp vendido, então tinha uma dificuldade nessa parte de controle. E outra questão era a operação era lenta, então o chopp, né, às vezes carbonatava um pouco, na hora de servir ele espumava, o garçom precisava tirar muito devagar, né, então tinha o tempo do garçom servir aquele chopp, o pessoal pedia nos dias de movimento, né, isso virava um gargalo, porque o garçom tinha que se movimentar pelo salão e também tinha que ficar retirando chopp, né, não tinha uma pessoa só para ficar servindo chopp. Então era uma dificuldade. Nisso, né, eu vi uma oportunidade que foi essa da automação do autosserviço de chopp. Acredito que os colegas aí também já devem conhecer, que é o cliente se serve, né? Você paga pelos ml ou compra um crédito antes. Achei essa ideia muito boa. Empreendi no projeto da Beer Pass, que isso já em 2016. 2018 eu fui obrigado a escolher entre um e outro, né? Não dá para ficar com a cabeça nos dois. E eu fiz a venda do PDV para seguir apenas aí com a Beer Pass nessa parte de automação e autosserviço de chopp. Sobre o nosso ecossistema, né, bem rapidinho, antes de entrar no tema aí, a gente hoje, né, começou com o autosserviço de chopp, em que o cliente se serve, né, paga pelo que consumir, igual uma bomba de combustível ali. Mas a gente já tem a parte de PDV, sistema fiscal com gestão, painel de BI. A gente tem parte de comunicação interna, então tem a Beer List ali para tu fazer a tap list do teu bar, atualizando automaticamente na TV. Também o ranking de consumo para gerar um engajamento entre os clientes em uma competição. Também o aplicativo, né, bem legal, quem não conhecer e quiser baixar, procura aí por Beer Pass Club, vocês vão encontrar, conseguem ver os estabelecimentos que são próximos, conseguem ver os eventos dos estabelecimentos, né? O cliente consegue recarregar o saldo por ali, pagar por ali.
Então, uma experiência bem legal. Convido quem não conhecer a Beer Pass ainda conhecer. Mas aqui a gente vai falar sobre outro tema, né? Que é justamente sobre as operações. Então, da onde que a gente tem experiência, do que a gente conhece? Hoje a gente tem mais de 550 clientes, são cervejarias, são bares, são restaurantes também. A gente tem operações que acontecem em containers, temos operações que são 24 horas. Então a gente atende uma gama bem diferente aí de operações com venda de chopp. Aqui algumas marcas, né, mas são muitas aí que estão com a gente, são muito parceiros. E a gente vai falar aqui hoje sobre os bares que dão certo, né? Nessa trajetória aí a gente viu muito bar, conheceu muita operação, e o que faz o bar dar certo, né? Então, a gente vai falar sobre a proposta do bar, né? A proposta do bar importa muito. O que você precisa fazer para dar certo, né? O faz certo que dá certo. E algumas dicas também para quem já começou, né? De repente, se tiver gente aí que tem bar, que tem operação e quer pegar alguns insights, né? Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, o primeiro ponto, né? Então, o sucesso não é por acaso, né? As pessoas não é sorte, acho que o fator sorte conta, com certeza, mas o planejamento ali, né, seguir os passos, com certeza é fundamental. Então, existem alguns passos que são importantes a se seguirem e alguns pontos eu vou tentar destacar aqui nesse tempo que a gente tem para trazer alguns insights para vocês. Obviamente isso aqui não é um plano de negócio para ninguém, é apenas algumas ideias e insights aí para a gente compartilhar e se inspirar, beleza? Proposta importa, né? E o que a gente está falando, né, sobre isso? Primeiro, uma reflexão, né, que eu trago para vocês. Você abriria um bar que você mesmo não frequentaria? Eu faço essa pergunta porque às vezes acontece, tá? Às vezes a pessoa quer abrir um bar de um estilo, de um jeito, e não é o que ela acredita, não é algo que ela vive, né? Então, minha primeira reflexão, né, é você fazer aquilo que você acredita, né? Vender aquilo que você compraria. Então, é muito importante isso na hora de abrir um bar. Não fazer uma coisa fora do teu universo, fazer algo fora do que você entende, né, do que você gosta, porque isso vai facilitar até na hora de começar, se é um bar que você frequentaria, que seus amigos frequentariam, isso facilita até no start, né? Depois você vai convidar as pessoas e vai ser mais fácil ter esse engajamento inicial que é bem importante. E aí, na proposta, né, cada ponto de venda, ele tem que ter um propósito, né? Isso aqui a gente está querendo dizer o quê? Ele tem que ter uma identidade visual, ele precisa ter um público-alvo, ele tem que trabalhar muito com a localização e principalmente a experiência do cliente, né? Então, esses pontos são os pontos aqui que a gente vai abordar nesse capítulo aqui que eu vou falar que a proposta importa. Quando a gente vai falar de identidade visual e público-alvo, né, tá tudo muito relacionado, porque a identidade, o que teu bar vai passar, ela tem que estar comunicando com as pessoas que você quer atrair, né? E aí eu trouxe alguns casos aqui de casos reais aqui, né, para a gente olhar e analisar sobre a parte de identidade visual, né, desses estabelecimentos. Então, primeiro esse aqui, né? Então, um caso talvez comum é um bar que não tem uma identidade visual, né? Quem passa na frente nem entende direito o que serve, qual que é a proposta, para quem que é, né? Então, não chama atenção, não atrai, não dá vontade de ir, né? Então, é uma identidade visual muito... não tem personalidade, né? Digamos assim. Então, acho que esse é um dos erros que eu queria colocar. E aí, o ponto é,
poxa, a fachada ainda assim, né, ela é o convite para o cliente entrar, né? A decisão do cliente entrar num estabelecimento e ficar, ela acontece antes dele olhar o cardápio. Ele vai, claro, hoje a gente tem a parte de presença digital que eu vou falar no final, mas você também pode atrair aquele cliente que está passando pela frente, né? Vai despertar aquela curiosidade. Então, a identidade visual e a fachada tem que ser um convite, né, para o seu cliente. E aí outro erro, né, tem o caso que o pessoal até coloca umas cores, faz uma identidade visual ali que comunica, porém gera algum tipo de confusão, né? Então, aqui, por exemplo, o local é um bar, né, bar e restaurante já gera um pouco dessa confusão, né? Mas aí ele coloca uma faixa na frente ali que ele tem yakisoba também, né? Então, pô, será que alguém vai lá no bar comer um yakisoba, né? É uma proposta um pouco confusa, assim, né? Então, às vezes a fachada é uma, mesmo que ele não tivesse essa faixa, né? Provavelmente ele botou essa faixa porque ele começou a servir yakisoba e não vendia yakisoba, né? Então ele quis botar a faixa para tentar vender o yakisoba. Mas o cardápio não comunica com a proposta do local, né? Então existe um erro claro aí, né? E aí, outro erro comum é a galera que quer agradar todo mundo, né? Então quer abraçar tudo e acaba não sendo preferido de ninguém. Esse aqui é um caso real também, né? Ele tem rodízio de pizza, tem rodízio de sushi, também tem chopp, né? Uma choperia na frente da praia, então, poxa, o nome eu já imaginaria que, pô, uma choperia na frente da praia é legal, umas mesinhas, né? Sentar lá, tomar um chopinho, comer um petisco. Não, é rodízio de pizza e buffet de sushi. Então, assim, a proposta está muito confusa, né? Por mais que você consiga, às vezes, até atrair o teu cliente, acaba, com certeza isso vai te prejudicar e não te ajudar, né? Então é importante que você tenha em mente quem você quer atrair, né? Qual é o teu cliente e a tua identidade visual, ela tem que comunicar isso, né? Ela tem que deixar isso muito claro. Passando aqui então, seguindo nos pontos, outro ponto importante para a gente falar é sobre a localização, né, gente? É muito comum que o pessoal escolha a localização sem entender exatamente a proposta e sem pensar exatamente na jornada do cliente. E por que eu falo isso, né? Às vezes o cliente, às vezes a pessoa que está abrindo o bar, né, vai escolher a localização por um aluguel mais em conta, ou às vezes porque ele, às vezes até já aconteceu com a gente, né, de pegar empreendedores que, eu já tenho uma sala e tal. Pô, mas essa sala, ela está localizada no bairro certo, né? Faz sentido abrir teu bar aqui nesse lugar só porque ela já é tua, mas, enfim. Então, tem algumas perguntas que a gente acha importante que se faça, né? Na hora de escolher a localização do bar, né? E pessoal, assim, ó, a dinâmica dessa palestra aqui, tá? Ela vai ser sempre assim, eu vou colocar alguns pontos e vou trazer alguns casos reais, então é para ficar bem prático, assim, né? Ninguém vai ficar trabalhando de teoria aqui sem trazer da onde que a gente está buscando aqui, vamos trazer exemplos concretos, tá? Então as perguntas aqui, né, para se fazer. Como o meu cliente vai chegar no meu bar? Ele vem de carro? Poxa, se ele vem de carro, onde ele vai estacionar? Tu não precisa ter estacionamento, mas você precisa entender onde teu cliente vai deixar o carro. Então, o erro muito comum é ter um lugar que é mais acessível por carro, mas não tem estacionamento. Então, é uma área de passagem, mas as pessoas só passam na rua rapidamente, não tem como parar. Então, esse é um ponto fundamental e mais básico, né? Que é justamente o estacionamento, mas além disso, né? Realmente como o teu cliente chega, né? Às vezes é perto de uma universidade, bem legal, o pessoal vai, de certo, vem a pé, então atravessa da universidade para lá, fechou, é isso. Então, entender essa jornada primeiro, como ele vai chegar no teu espaço. O segundo erro, assim, que a gente vê muito, mas muito mesmo, é escolha de local com espaço insuficiente para a viabilidade do local. Então, é necessário
realmente planejar o que vai ter em cada espaço e a quantidade de mesas. Você não vai conseguir ter mais cliente, né, do que o teu estabelecimento comporta. Então, até o normal, na verdade, é que você vai ter dias de baixo movimento e dias de muito movimento. Então, existe esse desafio sempre de tentar trazer movimento para os dias de baixa, mas você tem que entender que teu limite é a capacidade operacional do teu estabelecimento. Então, o básico é a conta de mesa, claro, mas tem conta de cozinha, conta de espaço em câmara fria, para ver quantos barris cabem. Tudo isso tem que ser bem dimensionado e tem que estar condizente com o teu planejamento, né, da capacidade do teu estabelecimento. Então, às vezes, o pessoal vai lá, investe no local, mas coloca, não, meu atendimento é sentado, e cabe 4 mesas, 5 mesas. E se tiver 5 mesas, isso paga a tua conta no momento mais cheio, né? Tu tem que ter um espaço para poder crescer, nem que seja para poder colocar mesa na rua, né, mesa na calçada, mesa numa pracinha, legal. Hoje está super em alta isso, né? Mas tem que ter um local para as pessoas poderem. Eu digo assim, na verdade, não é que tem que ter o espaço, né? Mas tem que ter o espaço adequado para a tua proposta. Se a tua proposta é que teu cliente se sente para comer, para pedir bebida, você tem que ter espaço e mesa. Agora não, essa proposta é uma proposta mais em pé, meio baladinho, ou o pessoal está de passagem, perfeito? Então você vai adequar o teu espaço para isso. Outra questão, né? Teu público frequenta essa região? Não adianta fazer um bar com estilo universitário numa área que não tem nada a ver com isso, né? Uma área nobre. E nem o contrário, né? Um bar mais chique, né? Num bairro que o padrão social mais baixo, né? Então, você precisa saber se teu público frequenta aquele local, principalmente naquele horário, né? Porque tem regiões que de dia até tem um público e à noite tem outras, né? A forma mais fácil é validar com concorrentes diretos. E aí até cabe aquele pensamento assim, eu vou abrir aqui o meu bar assim porque não tem nenhum bar aqui perto. Olha, a possibilidade de você errar é bem grande, né? Então, é muito mais fácil você abrir e conseguir crescer num local que já exista uma área gastronômica, que já exista outros segmentos ali próximos, do que você abrir num lugar que não tem nada. Então, a validação com concorrentes diretos próximos ela é bem importante, né? Não é porque tem um concorrente ali, todo mundo vai escolher ele e não vai me escolher. Olha, tu não precisa abrir necessariamente na porta do lado, mas você pode abrir próximo e dá certo. E se for na frente, vários bares que são de frente para outros dão muito certo. É apenas tu ter a sua proposta e identificar teu público um pouco diferente do que o outro tem. E aí, outro erro comum, né, nessa parte é a questão da sazonalidade, né? A gente tem muito isso, principalmente aqui no sul, né, essa questão dos locais no litoral, né, que tem a temporada bem definida. Então é muito comum, né, bares que funcionam muito bem no verão, mas a cidade, né, acaba perdendo muito movimento no inverno e o bar acaba tendo que fechar. Então esse é um ponto assim para você escolher o seu local, é justamente saber se tem sazonalidade e como você vai lidar com ela. Você vai manter sua operação aberta, você não vai, né? Esses dias mesmo estava conversando com um empreendedor de Urubici, que lá a sazonalidade dele é ao contrário, né? E ele estava comentando comigo que para ele, né, a alta é agora no julho, né? Mas que o resto do período, né, ele tem que ficar ali até começar as férias de dezembro, janeiro, que ele tem um novo pico ali de venda na cervejaria dele. Ele precisa cortar custos total e manter assim bem quietinho ali o estabelecimento, sem investir, sem fazer muita coisa, só abrindo alguns dias da semana para tentar pagar as contas, porque ele só se viabiliza a operação dele, na verdade, durante a temporada. Então tem que ter esse planejamento, né? Tem que guardar o dinheiro, né, para esse momento, nem que seja para você entender, não. Então, na baixa, eu vou manter a operação aqui, tá abrindo só final de semana, só 3 dias, e isso vai
E se eu faturar X, eu consigo pagar minhas contas nesses meses e para ganhar dinheiro na temporada. Tá perfeito? O importante é você compreender isso, né? E não como a gente já atendeu clientes que abriram o estabelecimento durante a temporada, nem para pegar o começo da temporada, e quando acabou a temporada, 3 meses depois, o cara fechou as portas, né? Porque quando se surpreendeu que na baixa não tinha cliente, ele viu que não dava para pagar as contas. Então, a sazonalidade é uma questão bem importante para se considerar no teu ponto aí. Bem, e aí então ainda sobre a localização, né? O local do estabelecimento não precisa ser o mais movimentado, nem o com melhor estacionamento, e sim ele precisa que ele esteja muito alinhado com a proposta que você vai dar. Então não é que existe ponto ruim, é que a proposta tem que casar com o teu ponto. Né? Não adianta fazer uma coisa que não case com isso. E aí eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos, tá? De clientes nossos que eu acho legal compartilhar e mostrar, tá? Um deles aqui é o Beervai, ele é um cliente lá de Joinville, e o legal desse case aqui é que o estabelecimento dele é só essa partezinha azul aqui, tá, pessoal? Só esse mini container aqui, que na verdade é uma câmara fria, não é um container. É só isso aqui o estabelecimento dele. Aqui é a calçada na rua, né, dá para perceber. Ele tem o toldo ali que avança um pouco, então tem um recuozinho aqui da calçada, digamos assim. E essa aqui é um autosserviço 24 horas, né, sem atendimento presencial, sem atendimento humano. Tu chega ali, compra com o aplicativo, libera a torneira e bebe. Nesse dia que ele estava com um parceiro, com um espetinho junto, né? Pô, mas será que as pessoas param, né? Não tem nem mesa, né? Olha só, o ponto dele não tem nem mesa. A quantidade de metro quadrado que ele deve ter ali de área nessa rua ali deve ser 8 metros, sabe? Deve ser, não é 10 metros quadrados, assim, é muito pequeno. E ele consegue vender muito bem, já está com mais de 2 anos aí de operação, tá? É uma operação muito saudável. Mas qual que é a questão, né? Qual que é a proposta dele? O primeiro nome, né? A gente já pega, é Beer Vai, né? Pega a cerveja e vai. A ideia é uma proposta assim, não é para alguém chegar ali e ficar muito tempo, né? É você pegar uma cervejinha e sair, ou chegar e trocar uma ideia com alguém, dar uma caminhada por perto. Ele está localizado na frente de um prédio comercial, desses prédios corporativos, assim, com vários escritórios. E ele comenta que do público dele, né, é o público do escritório. A pessoa sai dali, vamos tomar umazinha ali, trocar uma ideia, vamos lá rapidinho, passa lá, pega uma cervejinha, troca uma ideia. Então, é uma operação enxuta, né, que funciona muito bem, num ponto com bastante escritórios, né, esse público corporativo, e é algo assim que, enfim, se fosse em outro lugar acho que não funcionava, mas aquela região que ele escolheu foi perfeita, né? Aí um outro caso totalmente diferente, a Guti Brau, ela está localizada talvez a uns 15, 20 quilômetros da parte central da cidade, uma área já agrícola, né, totalmente separada, mas aí ele fez um empreendimento legal, né, uma proposta do pessoal ir no final de semana, se conectar com a natureza, passear com a família, né, fazer um passeio diferente, tomar uma cerveja de qualidade, comer alguma comida fora do habitual, né, num ambiente gostoso e totalmente separado. Então, assim, o ponto não era o ponto dele, meio que, olha, tanto faz, ele podia ter colocado várias regiões que fossem mais descentralizadas que teria funcionado, né? Por acaso ele colocou nesse terreno que é onde é a fábrica dele. Então, é um caso muito interessante, né? Justamente sobre isso, assim, a localização ela está muito alinhada à proposta, né? Se essa fábrica dele fosse no centro, não funcionava, né? Não ia atrair esse público dele, não ia dar certo.
Então, a importância de tu casar a proposta, né, com a localização e o cliente. Esse outro aqui, tá? O estabelecimento é essa salinha aqui, essa primeira sala, é uma câmara fria que ele tem, virada para fora, e no lado tem um guichezinho. Ele também trabalha com 24 horas, mas o forte dele, na verdade, é final de semana. E isso aqui fica na Praça de Rancho Queimado, é uma cidade de... Quem é de Santa Catarina aqui talvez conheça, né? É uma cidade de interior, fica a 1 hora mais ou menos aqui de Florianópolis. E ele tem esse barzinho na praça, então a localização dele é excelente, porque é na parte central ali. É uma operação enxuta, né? Não é uma operação grande, mas a mesa da praça serve como espaço para ele de atendimento, então tem várias mesas aqui nessa praça, depois a rua até foi coberta, não era antes, mas a prefeitura cobriu. Então é uma operação de muito sucesso, né? Ele vende muito, a gente até fala que ele é emblemático porque teve um dia aí, né, nesse festival de inverno, que em um dia ele vendeu 1.000 litros de chopp num dia só, então é coisa pra caramba para um ponto de venda ali. Ele precisou também ter chopeira junto, porque a câmera fria não dava conta, né? Mas é um ponto de venda com muito sucesso, né? Numa localização estratégica, numa cidade pequena, né? Então acabou que ele conseguiu casar muito bem essa proposta dele para quem ele quer atender, justamente, né, desse público que está indo passar um final de semana lá numa cidade interior, quer dar uma voltinha e curtir a vibe da praça, né? Acabou dando muito certo. E aí, agora a gente já vai falar de outro tópico que também está relacionado à proposta que você vai trazer para o teu bar, para o teu ponto de venda, que é justamente a experiência e a motivação. Então, a gente falou da identidade visual, da localização e a experiência agora que a gente quer trazer para esse cliente, né? E qual que é a motivação do teu cliente para ele ir para o teu estabelecimento, né? O cliente, né? Seu cliente não sai de casa para comprar cerveja. Se fosse isso, ele pedia um delivery ou ia no mercado, né? Quem acha que está vendendo cerveja está pensando errado. Não vende cerveja, ninguém vai porque pô, a melhor IPA é a minha ali, ele vai no meu estabelecimento só para comprar a minha IPA. Não é isso que move as pessoas. O que move as pessoas é a experiência, né? É a emoção, né? É aquilo que tu sente, né? Então, o cliente, ele raras as vezes ele vai lembrar exatamente do que ele bebeu, mas ele vai lembrar daquilo, de como ele sentiu estando naquele estabelecimento, a lembrança, né? Pô, foi muito legal ontem, tava lá no bar, pô, foi muito bom, né? Agradável, me diverti bastante, vou mais vezes, né? Então, no fundo, né? O cliente quer experiência, né? E aí essa experiência, você tem que pensar no que você vai entregar para o seu cliente, alinhado a essa proposta. Então, tem estabelecimentos que é justamente para encontrar amigos, outros que é mais casual, uns para trazer um encontro, conhecer novas pessoas. Então, tem estabelecimentos que tem uma proposta de fazer você conhecer novas pessoas, o ambiente promove uma interação, mais movimento, experimentar sabores, ou de repente é só socializar com um colega de trabalho, como eu falei para vocês ali do caso do Beer Vai, né? Essa é uma das experiências que ele traz também, né? Tu quer conversar com um colega, trocar uma ideia, mas tu não quer passar a noite inteira ali com ele conversando, né? Tu quer ir para tua casa e descansar, ver a tua família. Ou então, pode ser uma experiência ao estilo da Guti Brau, eu quero ter um tempo de qualidade com a minha família, né? E num ambiente com a natureza, né? Então, essa experiência que você quer entregar, né? Ela é muito importante. Na verdade, ela é o mais importante, né? E você precisa definir essa experiência. Então, você precisa posicionar essa experiência, né? Você posicionar para atender o teu cliente no momento que ele vai buscar o teu estabelecimento. Então, essa experiência, né? Qual que é o momento do meu cliente, né? O momento dele é esse momento do fim do trabalho, que ele chega ali, ou não, o momento dele é o momento de mais uma baladinha, ele quer... Então, enfim, a experiência tem que estar tudo alinhado, né, com o que o cliente
tá buscando, né? E o que ele vai buscar é justamente o que tu vai comunicar na tua identidade visual. Tudo isso precisa estar muito alinhado, né? E aí aqui nessa questão de experiência, eu trouxe um caso muito legal, que é bem atípico, talvez, assim, né? Aqui é o Box 1200, é o 1200 Concept. Ele, na verdade, é uma loja de motos e assim como nome do estabelecimento é uma loja de motos, talvez, mas o que ele vende, né, é meio que quase uma experiência em comida e motoclube, né? Então, ele atrai muita gente, assim, ele está a 30 minutos de São Paulo, 30 minutos de Campinas, é, e, e ele atrai muita gente que vai de moto até lá e quer se encontrar, né? Faz encontro entre amigos, vão todo mundo de moto fazer um passeio, daí faz uma parada estratégica lá, então é quase um paradouro assim também. É, ele juntou isso com a experiência, então ele percebeu que as pessoas que compravam a moto dele queriam esse pertencimento, queriam se encontrar. E aí ele abriu a parte de food junto e a parte de bebida juntos, né? Então ele tem as torneiras lá de chopp, com acho que são 6 torneiras, se não me engano, ou 8 torneiras de chopp. O cliente chega lá, se serve, pega um chopinho, mas também a vibe, né? É o rolê, digamos assim, é o passeio de final de semana de moto. É um conceito muito legal, porque é muito diferente assim de um estabelecimento habitual, de um bar habitual, mas é um caso que ele vende muito bem, assim, então é uma operação altamente lucrativa, assim, já chegou a figurar entre os top 10 clientes nossos aqui de vendas, e, enfim, numa loja de motos, né? É, então, assim, a experiência que ele propicia, né, tá justamente alinhada a essa motivação. O cliente dele, pô, que ele quer fazer um passeio de final de semana de moto com os amigos. Esse pessoal precisa de um lugar para ir. Eles vai dar uma volta na rodovia, eles estão perto da rodovia, o cara para lá, encontra, pega alguma coisinha, come alguma coisinha, bebe uma cervejinha. Enfim, quem está dirigindo a moto talvez não beba, né? Não deveria, mas acaba que dá muito certo ali para ele e é algo bem inusitado assim, né, para o segmento, né? Bem, acabamos a parte básica e vamos falar do faz certo que dá certo, né? Parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não segue esse caminho. E aí eu vou trazer algumas experiências aqui para vocês, falar um pouquinho aí de 2 casos aqui para a gente discutir, para reafirmar, né? Então comece fazendo bem feito, né? A gente está falando, é óbvio, né? Busque a orientação com quem já fez, é muito mais barato aprender com o erro dos outros. E acho que quem está aqui, né, hoje, está querendo isso, está tá, tá buscando conhecimento, quer aprender um pouco mais. E aí, só que muitas vezes a gente acaba ignorando outras pessoas, não quer trilhar o próprio caminho, né? E às vezes acaba errando, né? Todo mundo erra ali, o importante é a gente tirar os aprendizados, né? E se a gente conseguir aprender com o erro dos outros, melhor ainda. Eu vou trazer um caso aqui para vocês, que eu botei aqui o caso do micro-ondas. Quando eu ainda era sócio lá da hamburgueria, né? A gente abriu, e como todo mundo, quando abre um estabelecimento, a gente não tem tanto dinheiro, né? A gente quer economizar em algumas coisas, né? E um dos pontos que eu quis economizar na época foi com o micro-ondas. Então, a gente comprou várias matérias de cozinha, chapa, fritadeira, churrasqueira, nossa, não parava de comprar equipamento profissional. E aí tinha um prato que a gente fazia, que era um petit gâteau, que precisava de um micro-ondas. Pô, era só aquele prato, né? Enfim, não me parecia ser algo é, muito importante. Mas também, claro, usava às vezes na operação para descongelar alguma coisa, assim, né? E aí eu, quando fui na loja, né, tinha ido na loja de produtos para comprar, me ofereceram, né? O consultor lá me ofereceu um micro-ondas que na época, cara, eu acho que eram uns R$ 4.000, assim, por um micro-ondas, porque era profissional.
E eu cheguei, ah, não, cara, muito caro, tá louco? Não preciso de um micro-ondas desse aqui, eu só preciso de um micro-ondas, pá, né? Derreteu ali um petit gâteau, não faz muito sentido. E aí eu acabei não comprando na época. E a gente comprou um micro-ondas desses normais, né? Acho que era Electrolux a marca. E desses para casa, né? E olha, durante uns 2 meses ele aguentou, novo, tá? Micro-ondas novo, acho que ele operou por uns 2 meses. E o que aconteceu? Estragou. Aí tu acaba o quê, né? Tem um problema é, pior ainda, né? Porque quem trabalhou já com food sabe que o desespero que é a correria quando estraga alguma coisa de equipamento, né? Então, passei por isso também com fritadeira, com outros equipamentos, enfim. Mas o micro-ondas estragou, poxa, não vou mais vender sobremesa. Eu tinha uma sobremesa, que era o petit gâteau. Então, é, já ia cair meu ticket médio ali por não ter não poder oferecer a sobremesa. E aí foi aquela correria, leva para garantia, não sei o quê. Aí consegui um micro-ondas emprestado para botar no local. Aí para operar enquanto o outro estava sendo arrumado. Voltou o micro-ondas, beleza, deve ter sido um incidente isolado. Operou mais uns 2 meses, estragou de novo. E isso se repetiu mais 2 vezes, assim, foram 3 vezes ao total que esse micro-ondas estragou, gerou estresse até que a gente foi lá e comprou o profissional. Então, se eu tivesse ouvido o consultor, se eu tivesse pesquisado um pouco mais sobre isso, né, tinha entendido que um micro-ondas para uso caseiro, ele não suporta você ficar ligando ele por tanto tempo seguido, assim, né? Ele acaba queimando e é um uso acima, né, da capacidade dele e isso fez pagar mais caro, né? Paguei 2 vezes, paguei o tempo depois que perdi, né, tentando fazer isso, por não ter ouvido algo que e nem pesquisado sobre algo que tava às claras, né? Já tinham me dito isso. E isso acontece, né, com a gente, com todos. A gente, quando a gente implanta os bares, né, a gente conversa bastante com. A gente tem uma implantação muito consultiva. A gente se envolve muito, né, no projeto. A gente entende como é que está o projeto do bar, para quem que ele vai atender, quando ele vai abrir, onde que ele vai colocar a câmara fria. E a gente tenta, né, na medida do possível, às vezes passar um pouco de conhecimento que a gente tem. Mas nem sempre acontece. Então, a gente teve um caso aí de um cliente que resolveu inaugurar por partes, porque as coisas atrasaram, mas ele queria muito inaugurar, ele estava ansioso, né, ele precisava botar o negócio para funcionar. Aí ele inaugurou o autosserviço primeiro sem pingadeira. Alguém sabe operar um chopp sem pingadeira? Nossa, é uma nojeira só, né? Chopp no chão, uma bagunça. Uma semana depois, chegou a pingadeira. Mas ele não fez comunicação visual. Aí as pessoas ainda não entendiam como é que utilizava, como é que fazia, né? Não entendia como operar ali porque não tinha o básico, dizendo assim, ó, pegue seu chopp, sirva-se. Né? Nem entendia, as pessoas realmente não entendiam como funcionava por causa que não tinha o básico, né? Depois ainda, ele ainda não tinha definido responsáveis e procedimentos. Então, assim, ele foi fazendo isso por parte, muito aos poucos, né? Muito aos poucos. O resultado foi muito dinheiro jogado fora, né? Esse caso em particular que eu estou falando, ele ainda conseguiu depois ainda se manter e reverter isso, mas tem vezes que é irreversível, né? O estrago que tu faz na tua imagem, na imagem do teu estabelecimento, acaba queimando, né? Gera uma avaliação ruim, boca a boca, poxa, para falar bem, o cliente tem que ser muito impressionado. Agora, para falar mal, não precisa de muita coisa. Então, para ele comentar que, poxa, eu fui lá no local, estava uma bagunça, não tinha o chopp, caía no chão. É muito, estraga muito a imagem do teu estabelecimento, né? Então, quando começar, acho que o importante é isso, assim, buscar orientação e fazer bem feito, né? Não dá para inaugurar por partes. Não dá para abrir um bar sem ter feito toda a parte antes. Assim, comprar os equipamentos certos, dimensionado, acertado. Poxa, ter o sistema. Ah, não, eu vou começar assim sem sistema. Depois eu coloco. Olha, tu vai pagar 2 vezes, vai ser pior. Não investir no equipamento profissional, né? Não pensar nos procedimentos.
né? Não ter os checklists, não ter os procedimentos de abertura e fechamento. Isso vai fazer você trabalhar 2 vezes, na verdade, trabalhar várias vezes a mais do que você precisava. E, bem, agora, pessoal, a gente vai nas dicas para quem já começou. Então, algumas dicas aí que são interessantes para quem já está nesse segmento, né? Quem já está no início, claro, que quem não está ainda dá para pegar alguns insights aí também, mas eu vou pegar assim o que eu vi, né, nessas operações que eu já acompanhei, o que dá certo, tá? E a primeira dica que eu vou dar aqui é a importância de criar eventos para atrair clientes e engajar a tua comunidade, tá? Assim, é meio que o Pedro Bial, se eu tivesse uma coisa para te dizer, faça eventos, né? É meio que nessa linha. Então, assim, vamos lá, o que é evento? Então eu vou botar música ao vivo. Cara, música ao vivo funciona para alguns locais, mas também não é só isso, né? A gente fala de evento, o cara já pensa, vou chamar uma bandinha ali, vou chamar 2 músicos que eu conheço. E aí ele chama o músico e acaba atraindo um dia, e ele vai, não, agora toda sexta vai ter música ao vivo, e vai ser esses caras aí, porque eu não vou ficar procurando outras pessoas, vai ser sempre as mesmas pessoas, e aí já na segunda vez já não dá mais aquele movimento que deu na primeira, e na terceira já também não dá, e por fim o negócio não anda mais. Então assim, música funciona por alguns locais, tem que ver se teu local tem espaço, né, para isso. Eu vejo muita gente às vezes colocar, vai ter música ao vivo na sexta. Cara, sexta-feira já é o dia que tu tem movimento. Tu vai gastar ainda com músico? Por quê? Né? Tu precisa fazer coisas nos dias que tu não tem movimento, né? Ou se for para ser um dia que uma sexta, um sábado, tem que ser para arregaçar. Tem que ser um negócio para lotar a rua, assim, ó. Não vai gastar com músico no dia que já é para ter movimento. Vamos gastar nos dias que não é ter. Tem que lotar teu bar na terça, na quarta, né? Nos dias que não tem gente. É lá que tu tem que tentar trazer o pessoal, né? Então, evento é muito mais do que música ao vivo. Não quero dizer que não funciona, porque funciona em vários locais, né? Mas é muito mais do que isso. E aí, quando a gente fala em evento, tem um evento básico que acontece todo ano com os seus clientes, que é o aniversário deles. Se ele é teu cliente, ele já conhece a tua casa, se a tua casa tem capacidade para isso, faça uma promoção, e promoção aqui eu não estou falando necessariamente de preço, né? Promoção vem do promover, né? De divulgar, uma promoção para aniversariantes. Então, atrair as pessoas para o seu bar para comemorar o aniversário delas ali é excelente. E claro, se ele for lá, cara, dá alguma coisa, dá um mimo, dá um presente, dá uma sobremesa, dá um chopp, né? Dá alguma coisa para ele comemorar e deixar esse momento muito mais especial para ele. Se você tem base de dados, isso é um diferencial dos estabelecimentos, né? Se você tem uma base de dados, já convida diretamente, já sabe quando ele nasceu, tu tens o e-mail, tem o WhatsApp, manda um WhatsApp para ele convidando para fazer o aniversário dele ali. Se não, anuncia, divulga isso, bota na parede do bar, bota no Instagram. Outro tipo de evento, eu vou dar uma aceleradinha até porque a gente já está avançando um pouco na hora aqui, até para tentar sobrar um pouquinho para perguntas. Eventos em parceria, gente, é muito legal isso, tá? É muito legal mesmo, evento com ONG, com empresa, com escola. Lá no caso do Chef on Play, a gente teve o caso da Barca do Livro, Adote um Amigo, escola de inglês. Então a gente fazia assim, hoje todo hambúrguer que vender R$1 vai lá para a Casa do Livro, né, para a Barca do Livro, ou vai para o abrigo de animal. Então, esse pessoal trazia gente, claro que eu não fazia isso na sexta ou no sábado, né? Isso fazia na terça, na quarta, no máximo na quinta-feira, e lotava a casa, a própria ONG atua, né, como um divulgador do teu estabelecimento para pessoas novas que você já não atraía, então é excelente fazer isso. E o básico, né, que alguns fazem, né, eventos em datas comemorativas, mas não é só dia dos namorados, né? Pô, cara, é dia da cerveja, dia do amigo, St. Patrick's Day, dia dos pais. Mas o que os pais têm a ver com cerveja? Claro, o pai também toma cerveja, então é o que mais toma às vezes. Então, pega essas datas e
e divulga, cria uma promoção, cria uma temática. Isso ajuda a movimentar o teu estabelecimento. E eventos com cardápio diferente também funcionam muito, né? Para quem é do bar, fazer um IPA Day. Pô, hoje é só, nossas cervejas vão ser todas IPAs, ou, enfim, vamos ter mais IPAs convidadas. Feijoada, né? Vou fazer um cardápio diferente, fazer um rodízio, fazer um open beer. Nossa, a gente tem muito cliente fazendo isso, assim, é open beer de tal hora até tal hora. E aí a pessoa paga uma taxa única e bebe o quanto quiser. E claro, daí isso ele bota para começar às 6, às 5, né? O horário que normalmente as pessoas não vão chegar para atrair gente mais cedo para depois das 8 ele faturar na bebida, né? O open food também, né? Aqui umas fotos do Chef on Play lá, então os eventos, né, que a gente começou, a feijoada, né, os eventos de board game que a gente começou a fazer com um pessoal que trabalhava com isso, né, o evento com a Barca do Livro, St. Patrick's Day. Então, tudo isso foi muito legal para atrair pessoas, assim. Avançando, gente, assim, ó, dicas, né? Presença digital e marketing. Muito estabelecimento não faz o básico, né? Então, primeiro, comece pelo básico, Instagram, Google Meu Negócio. Precisa postar frequente, não dá para postar uma vez a cada mês, não, tu tem que ter postagem de preferência todo dia. Também influencer, né? Hoje é importante, você vai ter que fazer parceria com influencers para ajudar a movimentar a tua casa. Básico, né? Fotos reais. Um monte de foto de estúdio ou foto da internet. Cara, não adianta de nada. Tem que ser foto do teu local, do teu estabelecimento, das pessoas que estão frequentando. É isso que tu precisa fazer no marketing, para as pessoas entenderem como é que é lá, como é que tá, né? O que que acontece. E esse é o básico, né? E aí, depois disso, usar estratégias para você fazer o plus, né? Então, exemplos de estratégias do plus. Entregar para os teus clientes, né, um QR Code ali com um link para avaliação no meu negócio, pedir uma avaliação se ele teve uma boa experiência. Tirar foto dos clientes e marcar, perguntar se pode marcar. Pessoal, vou tirar uma foto de vocês e pedir para marcar. Ter local instagramável, então... Pô, às vezes tu ter um ambiente com LED, com alguma coisinha meio diferente, pô, as pessoas já tiram uma foto ali e marcam, né? Isso gera engajamento na rede social. Ter promoções que promovem esse tipo de engajamento, né? Você pode fazer algum tipo de promoção que a pessoa acabe postando, né? E marcando vocês. Então, essas são estratégias para mais aqui. Daí agora eu trouxe uns casos de marketing para mostrar para vocês. O primeiro cliente que eu vou trazer para vocês se inspirarem nessa parte de marketing é o Nigak Tap House, tá? Eu acho muito legal assim a estratégia dele, porque ele se posiciona, é o rosto dele, assim, o Nigak, ele acaba, o André, né, que é o proprietário, ele acaba aparecendo muito, fazendo conteúdos muito espontâneos, nada muito produzido, assim, tá? Ele faz conteúdos com parceiros, ele faz sobre eventos, ele promove o local, e aí isso já vai fazer um link com a questão do evento, que é justamente o fato que ele faz evento muito com associações, com empresas, né, empreendedorismo, um grupo de mulheres empreendedoras, com a galera da corrida, enfim, ele vai juntando esse pessoal e fazendo dias de evento no estabelecimento dele. Vou mostrar um videozinho aqui rápido para vocês, espero que esteja indo o áudio. Para tudo, você não pode perder. Quinta-feira agora, dia 28, a partir das 18 horas, Movimento Delas, organização da Ju Santos da cervejaria Los Compadres, empreendedorismo feminino em ação. São 10 expositoras selecionadas com moda. Então, assim, pessoal, era só para mostrar um pouquinho do vídeo, né? Então, vocês veem assim, um vídeo dele gravando na frente, falando do evento, né? Justamente um evento de empreendimento, né? Que eu acho que acontece hoje, inclusive, se eu não me engano, deve estar acontecendo lá agora, que ele estava divulgando, peguei essa postagem dessa semana.
Então, assim, façam isso, apareçam, né? Mostrem na rede social, mostrem como é que é seu bar, façam essas parcerias e juntem com o marketing que dá muito certo. Outro caso legal, né, que eu vou trazer aqui para vocês é o caso do Clã, né, que é a GG Cervejaria ali do Rio Grande do Sul. O que eu acho de diferente dele, que eu gosto de destacar, é que ele preza muito pelo cadastro dos clientes, então ele tem a base ali de milhares de clientes com telefone e e-mail. E aí isso, né, se você já está num bar um pouquinho maduro, e se você tem uma agência, por exemplo, alguém que te ajuda, dá para fazer anúncios segmentado para os teus clientes cadastrados. Então, lá na rede social, vou patrocinar no Instagram para quem está perto. Cara, tu pode patrocinar para quem é teu cliente, para ele, aquele cara que não tá indo no teu bar todo mês, mas que pode ir no teu bar todo mês. Ele tem que lembrar como é que é legal. Então, tu consegue fazer anúncio direcionado para ele, para, enfim, otimizar o teu custo com anúncio, né, e fazer direto para isso. Ele também faz anúncio, que eu acho muito sensacional, assim. Dessa lista, como ele já tem uma lista grande, ele segmenta para os aniversariantes do mês. E aí ele faz uma publicidade patrocinada no Instagram com vídeo para o aniversariante. Então ele faz uma patrocinada ali, venha comemorar seu aniversário, né, no Clã, e aí faz a promoção. E o cara olha assim, porra, é o meu aniversário, que massa, cara. Pô, boa ideia isso aqui. Então ele acha que é um insight aleatório, que é uma campanha que está aparecendo para ele por acaso. E na prática não, na prática foi direcionado para ele ali. Então, e para isso, né, você tem que ter uma base aí, acho que menos de 1000 clientes não dá para fazer segmentação. Mas se você para você ter isso, você tem que começar a cadastrar, né? Então comece a cadastrar para depois ter essa base. Esse outro aqui, vou ter que tirar o som dele. Só, se eu consigo parar. Aqui, acho que eu tirei o som. Deve estar sem som, né, pessoal? Vou confiar que deu certo meu mute aqui. Esse outro aqui, ele fez uma estratégia, então, esse aqui é o Garten Pub de Criciúma, tá? Ele tem uma estratégia diferente também de marketing. Ele faz um marketing bem chamativo, né? Chama o estabelecimento dele de Spelunca, né? E bosta, né? Diz, essa bosta, ninguém vem para essa bosta aqui, não sei o quê. E isso acaba criando um engajamento, porque ele fez um posicionamento diferente na rede social. Ele faz algumas postagens humorísticas, né, com assuntos polêmicos. Essa imagem aqui é aquela do cara que foi pego lá com a amante. Então, e aí quando ele faz algum assunto meio polêmico, ele bota a culpa, foi o estagiário que fez, não sei o quê. Então ele faz algumas coisas até com política e tal. E acaba que isso dá certo, né, movimenta o Instagram dele, e isso acaba refletindo em presença digital que gera movimento no bar, né. Outra estratégia que ele faz com o marketing, né, ele faz competição do cliente que mais bebeu na noite, e o ganhador lá, ele usa o Beer Ranking, mas dá para fazer isso de outras formas, pode fazer até no papel. E o ganhador que ganha um prêmio, né, também aparece num vídeo e ele posta esse vídeo no Insta, né? Claro que ele pede autorização da pessoa para postar o ganhador. Então, poxa, isso gera muito engajamento, né? O cara ganhou com o beberrão, os amigos vão lá zoar, isso gera comentário, enfim. É um tipo de marketing aí diferente, né? Não é para todo mundo, mas é uma ideia para vocês se inspirarem. Outro caso aqui que eu acho legal para compartilhar aqui, vou acelerar aqui, a gente já está quase no fim, então é o último slide agora, a gente também, o último case para apresentar. É um cliente de uma franquia da Birra Libre, a unidade de Osasco, eu acho muito legal. Assim, ele tem a parte de Instagram dele é bem consistente, não tem nada muito excepcional, mas ele é consistente, ele posta story de segunda a sábado, né? Eu conversei com ele, acho que faz um mês mais ou menos, a gente estava trocando uma ideia, ele estava falando sobre os segredos, assim, as coisas que ele faz. Então, na parte social ali, ele mantém tudo muito... só mantém a atividade normal, marca as pessoas, tira umas fotos, etc. Agora, uma questão que ele faz muito,
né, e que acaba refletindo na parte da internet, né, do marketing nas redes, né, as experiências que ele cria, né, ele encanta muito, né, ele busca muito encantar os clientes, então ele vai lá, cumprimenta os clientes, os garçons dele têm treinamento, protocolo, né, de sempre cumprimentar, olhar no olho, dar as boas-vindas à casa, e aí ele tem algumas ações que ele faz, e ele treinou os funcionários a fazer também, como ele é um pubzinho com uma pegada meio de rock, o pessoal muitas vezes vai com uma camiseta de banda, né, e aí ele já é uma coisa que ele faz, assim, pô, o cara chegou com uma camiseta de banda, ele percebeu, ou se é de uma música específica, ele ainda vai lá e coloca na playlist para ser a próxima música, a música da banda do cara. E aí, pô, um detalhezinho, mas se é um rock, né, alguma coisa assim, entra a música, o cara tá ali, pô, minha banda e tal, pô, eu gosto dessa banda. E aí, pra ele é algo totalmente orgânico, né, ele nem percebe que foi, coincidência, toca a música que eu gosto aqui, mas ele faz intencionalmente isso pra valorizar a experiência do cliente que chega lá, sabe? E esse encantamento, essa atenção que ele faz, né, resulta em avaliações, né, então ele também costuma promover e pedir, né, falar com os clientes para avaliarem, e ele tem um posicionamento muito bom no Google, né, uma nota 4.9, o Instagram dele também é bem legal, então é uma loja muito legal que faz o básico, mas faz o básico muito bem feito, né, então é o último caso que eu queria trazer para vocês aqui de inspiração em marketing. E galera, sim, acho que falei aqui para vocês, mas o convite pô, bora ter um bar de sucesso. Não é difícil, é importante, assim, não é um segredo, assim, muito maluco, né? É importante fazer certo, é planejar, né? Tem que ter dedicação, tem que entender, tem que se planejar, tem que fazer certo, né? Que dá certo. E com isso eu concluo aqui a minha apresentação. Se de repente a gente tiver alguma pergunta, a gente responde aí no chat, se não, já passo aí a palavra para o Carlos aí que cedeu esse espaço para a gente conversar. Eu estou vendo aqui que tem gente inaugurando ali, ó, o Brew Pub El Cancas, inauguração em setembro. Ó, já dá para ver que tá certo, né? O cara já tem personalidade até no nome, né, cara? Muito massa. A gente tem cliente hoje em 22 estados aí do Brasil, né? Então tem gente muito espalhado, né, pelo Brasil. Então, o pessoal que tiver interesse aí, quiser contactar a gente, né, siga lá nas redes sociais, o @BeerPassClub, né, o Instagram nosso ali é bem movimentado, a gente fala bastante ali sobre justamente para esse público, né, para quem está ali querendo empreender. Então a gente dá algumas dicas. Nosso site também, no blog, tem bastante informação, bastante conteúdo. Para quem já está naquela linha, quem vai trabalhar aí com várias torneiras, a gente também tem conteúdo falando sobre drink nas torneiras, né? Trabalhar com espumantes, sobre como montar uma tap list legal. Então tem bastante material lá para o pessoal, tá? Pessoal, o Carlos está entrando aí, então, Carlos, e aí? Vamos lá, Alexandre. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, pela conversa. Trouxe muitos casos muito ricos aí para a galera, para abrir um pouco a cabeça, né? Legal, Sair né? do basicão, ver que tem bastante coisa que dá para fazer, olhar para o cliente com carinho, personalizar a experiência, né? Passou por isso tudo, então foi uma palestra muito boa. A gente agradece bastante a tua disponibilidade, o teu conhecimento e o pessoal do BeerPass também, em geral, a empresa que disponibilizou você aí, que esteve junto conosco, né? Acho que foi muito interessante para quem está pensando ou para quem tem um bar, realmente tiveram algumas ideias, com certeza, que o pessoal pescou, anotou e que vai estar discutindo amanhã com os sócios, com os colegas, né? E com certeza vai gerar negócio para vocês também, porque não é todo mundo que tem tanto conhecimento assim do setor, né? Perfeito. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, né? A gente acha muito legal o trabalho que a escola aí faz. Então, a gente é parceiro, né? Parceiro do evento. A BeerPass aí
Nossa, o evento ali do festival foi sensacional também, né? Gostamos muito. Próxima edição estaremos presentes com certeza. E acho que isso faz parte do trabalho de educação, né? Que a gente gosta de promover, né? Educar o mercado, mesmo que não vá com autosserviço. Acho que o autosserviço tá de acordo com a tua proposta, né? Então tu tem que entender o que cabe na tua proposta ali. Mas o importante é fazer certo, né? O que a gente, pô, vê tanta gente que tem o sonho de abrir um estabelecimento, empreender nessa área, e às vezes por falta de uma assessoria, falta de alguém para apoiar ali, acaba errando, né? E às vezes bota abaixo o sonho de uma vida, né? Então, falar um pouquinho aqui é a ideia de tentar facilitar e dar mais chance de sucesso aí pro pessoal. Perfeito. Então, pessoal, uma salva de palmas aí ao Alexandre por ter compartilhado conosco tanta experiência, tanta dica, tanta ideia, né? O pessoal daqui saiu encantado, né? E com certeza você vai ter bastante gente te seguindo para fazer pergunta também, Alexandre. Ok, vamos lá, pessoal. Se me seguir, estou no Instagram, pode perguntar lá que eu respondo também. Então, Alexandre AF87. Mas se não, @BeerPassClub, lá a gente também responde. Perfeito. Vamos manter a agenda aqui certinha. Estamos conseguindo fazer segundo dia. Agradeço, né? Conversamos e muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Valeu, obrigado também. Até mais, pessoal. Valeu.